Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a escola dominical da igreja onde você serve ao Senhor, sobre os seus alunos, sobre os superintendentes, sobre a igreja do Senhor. Que vocês possam ter um excelente aprendizado, um excelente aproveitamento na aula de hoje. Hoje estaremos estudando a nossa segunda lição do trimestre, esta lição do dia 10 de abril de 2022. O título desta lição é Sal da Terra e Luz do Mundo. O texto áureo de nossa lição nos diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Está baseado em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. A verdade prática nos diz que a influência dos cristãos da sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. O versículo 13 diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? É uma pergunta. Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então aqui neste versículo, no versículo 13, nós já temos aí os discípulos sendo comparados com o sal da terra, com algumas características importantes que devem ser exercidas por eles no mundo, a saber, como conservante, como tempero, como mudança de sabor e como fertilizante. O versículo 14 nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como discípulos de Cristo, que nós também somos comparados à luz do mundo. Assim sendo, a vida do reino está dentro de nós. Nós temos a vida do reino dentro de nós. Quem é a vida deste reino? A vida deste reino é Cristo, é Jesus, e Ele está dentro de nós. Ele é a luz do mundo, Ele é a força motora deste reino, Ele é a energia que movimenta este reino. O versículo 15 diz que nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Quando se fala aqui em alqueire, a ideia que se tem que o alqueire é a medida de terra. Não, é também uma das palavras, dos substantivos que indica aí o alqueire. Mas aqui no texto, o alqueire se refere a um cesto de taquara, de bambu, um balaio, nós poderíamos dizer, que era para colocar frutas, para colocar legumes. E aqui Jesus faz essa colocação. Não se pode colocar uma candeia embaixo do alqueire, por ser um balaio grande, né? Se colocar uma candeia acesa em cima de uma mesa, de um objeto, e colocar o alqueire por cima, a lâmpada a candeia vai continuar acesa, porque por ser um recipiente transparente, atravessa o oxigênio que vai alimentar a força do fogo, da luz, né? Então é isso que Jesus está dizendo. Não se pode, nas nossas palavras, não se coloca uma candeia embaixo de um balaio, mas no velador, porque se colocar embaixo do balaio, não vai transmitir luz, iluminação a toda a casa, mas ela deve ser colocada em cima do velador. O que é velador? Velador é como se fosse um cubo, né? Pense num cubo desse de estacionamento que é redondo, é largo embaixo e fino em cima, né? Este cubo, mas no formato quadrado, em 4 faces, embaixo bem largo e em cima estreitinho, o suficiente para se colocar uma candeia ali em cima. Isto é o velador. Nós poderíamos dizer que seria aí um abajur de madeira. Eu me lembro, eu que morei no sítio, fui criado no sítio, na roça, né?
nós naquela época não tínhamos luz elétrica onde morávamos, então nós tínhamos esses veladores onde colocávamos as lamparinas, onde colocávamos os lampiões a gás, lampiões a querosene, mas nessa época de Jesus aqui nem querosene tinha. Nesta época as candeias eram feitas de metal, mas o combustível era azeite de oliva. O pavio de algodão embebedado no azeite de oliva, se colocava fogo, que era o combustível, e fornecia iluminação para a casa. Então é isso que Jesus está dizendo. Não se acende uma candeia e se coloca embaixo do alqueire, embaixo de um balaio, né? Mas deve ser colocado em cima do velador, que ela dá luz aos que estão na casa. Agora nós vamos para o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós, como luzeiros que somos, como luz do mundo, nós temos que clarear o ambiente onde vivemos. Então, Jesus diz que nossa luz deve ser resplandecida diante dos homens, no espaço que ocupamos, no local onde vivemos. Vamos então para a introdução. Nesse trimestre trataremos sobre os valores do reino de Deus. Enfatizaremos então nesta lição 2 papéis que os discípulos deveriam exercer no mundo nos seus dias, e nós também da mesma forma nos dias atuais. Que papéis são estes? Sal e luz. Não basta denominarmos-nos cristãos, temos que fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, Jesus usou estas 2 metáforas para ensinar os seus discípulos a respeito da relevância que eles exerceriam no mundo como sal e luz. Assim sendo, somos chamados pelo Mestre para influenciar o mundo atual a se tornarem capacitados a viverem no reino de Deus. Vamos agora para a nossa primeira parte. O sal tempera e conserva. O primeiro subponto, vamos falar sobre a definição. Jesus diz que o sal é bom, mas se ele for insulso, se ele for insípido, se ele for insosso, como você queira dizer, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vós, Jesus aconselha, Marcos 9,50. O sal é visto na Bíblia como uma substância usada como tempero. Jó chega a nos convidar a experimentar o gosto da clara de ovo para sentir o seu sabor. Jó capítulo 6, versículo 6. O sal é visto também como remédio e como conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, um substantivo neutro para sal. 4 significados. Primeiro deles, tempero. Segundo, fertilizante. Terceiro, conservante para alimentos. E quarto, sabedoria e graça no discurso. Então nós vemos que tudo isto são substantivos, significados, né, para este substantivo neutro, alas, que representa então o sal. Vamos para o segundo subponto, a importância do sal. O sal tem a função primordial de dar sabor, pois um alimento, né, temperado na medida certa de sal é saboroso, mas faltando o sal fica intragável. Jó faz esta pergunta: você consegue comer sem sal o que é insípido? Chega a nos convidar para experimentar, como eu disse agora há pouquinho, para experimentar o gosto da clara do ovo. Eu te pergunto, você já experimentou uma clara de ovo crua, sem sal? Mas se temperarmos esta clara de ovo com sal e fritarmos ou cozinharmos esta clara de ovo, ela já fica saborosa. Eu particularmente gosto muito de churrasco. Eu não sei se você gosta de churrasco. Eu sou um carnívoro, gosto muito de churrasco, de carne. Gosto muito de carne. Mas eu te pergunto, você já experimentou comer um churrasco sem sal? Faça o teste. Um dia
acenda a sua churrasqueira, a hora que você estiver fazendo o churrasco e colocando aquele salzinho grosso em cima daquela picanha, você pega uma picanha sem sal, assa ela, o cheiro vai ser delicioso, a mesma coisa, mas na hora de você degustar, eu quero ver você comer uma picanha bem gordinha, sem sal, não tem graça. Então, o sal, ele tem uma grande importância, ele tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso, mas faltando sal fica intragável. Então, meus queridos, devemos pensar nisso. Isso nos dá a ideia de uma vida moderada, de uma vida equilibrada, de modo que gera uma boa influência do crente sobre o mundo. Outra ideia também é a preservação dos alimentos contra a deterioração. Antigamente, sem a tecnologia da refrigeração que nós temos hoje nós temos geladeira, nós temos freezers. Então, naquele tempo, os alimentos, os peixes, as carnes, alguns tipos de legumes, se estragavam muito facilmente. Daí então a necessidade de esfregar sal nesses alimentos e submergi-los na salmoura. Nós, como cristãos, como sal da terra que somos, nós somos esfregados diariamente no mundo em processo de deterioração espiritual. O apóstolo João nos lembra, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. O cristão como sal, como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Lucas 14, 34 ao 35. Assim sendo, devemos expressar os valores morais e espirituais do Evangelho transformador em nossas vidas, nos opondo aos valores do mundo, lembrando-nos sempre, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, assim sendo, nós temos que dar um sabor diferente no ambiente onde vivemos. Nós devemos viver uma vida equilibrada de tal forma que aqueles que convivem conosco possam perceber a diferença do que é o ambiente com sal e o ambiente sem sal. A mesma coisa que nós percebemos a diferença de um pedaço de churrasco com sal e um pedaço de churrasco sem sal. Vamos para a segunda parte. A luz ilumina lugares em trevas. O primeiro subponto vai falar sobre o conceito físico e metafórico. Sabemos que a luz procede de corpos celestes. O Sol e as estrelas possuem luz próprias. Já a Lua e outros planetas não possuem luz próprias, mas eles refletem o brilho do Sol, o brilho das estrelas, e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Enfim, a luz ilumina tudo e não deixa lugar para as trevas. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas, as trevas saem de cena. Então, do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Veja o que diz o salmista Davi ao escrever o Salmo 104. O salmista diz que Deus está coberto de luz como de um manto, e ele estende os céus como uma cortina. Salmo 104, versículo 2. Tiago diz-nos que toda boa dádiva, todo bom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus é uma fonte de luz. Tiago 1 e 17. A luz também pode ser aplicada metaforicamente a Jesus. João diz que nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele continua dizendo, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versículos 4 e 5. Vejamos o que o próprio Jesus disse. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. João pode ser também, João nos diz também que esta aplicação pode ser aplicada à palavra de Deus. Aliás, perdão, o comentarista, eu estava falando em João aqui e citei João. Não, o nosso comentarista, o pastor
Osiel Gomes, ele nos diz que esta metáfora também pode ser aplicada à palavra de Deus. Por quê? Porque o Salmo 119, versículo 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta metáfora também pode ser aplicada aos discípulos de Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5 e versículo 14. Da mesma forma, esta metáfora pode ser aplicada a nós. Nós somos também discípulos de Cristo. Não somos os discípulos primitivos, que foram aqueles que andaram com Jesus, mas nós somos os discípulos que fomos alcançados pelo poder da sua palavra, pela mensagem da sua palavra. Então, essa luz pode ser refletida em nós também. Agora nós vamos ver o segundo subponto, já ver como o cristão como luz. Jesus não deixa dúvida. Ele não disse, se vocês devem ser a luz. Ele não disse isso. Vocês devem ser a luz. Não, mas ele diz, vós sois a luz. Não deixa aqui uma opção se quisermos ou não. Ele diz, vós sois a luz. Portanto, é esperado que o cristão viva no reino de Deus sendo luz do mundo. Isso fala das boas obras que cada um de nós devemos praticar. Estas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé que são manifestos na vida de cada crente por meio de um testemunho verdadeiro. Então, cada um de nós devemos, através de um testemunho verdadeiro, manifestar as nossas boas obras através do amor, através do cuidado que devemos ter com o nosso semelhante, o amor a Deus sobre todas as coisas, claro, e ao próximo como a nós mesmos. Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim mostrarão que sois meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8. Pedro também escreve dizendo, tendo a conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles vos acusarem de malfeitores, observando as vossas boas obras, eles possam glorificar a Deus no dia da visitação. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Podemos então perceber que Jesus espera que as nossas boas obras, que os nossos atos resplandeçam como luz diante dos homens e sejam vistas por todos eles. E ao verem isto, eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos ao terceiro subponto, a luz em lugar de trevas. A luz em lugares de trevas. Quando Jesus disse que não se pode colocar uma cidade edificada sobre um monte, ele referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Cada um de nós que pertencemos ao reino de Deus, somos uma luz que brilha no mundo o tempo todo, uma luz que brilha na escuridão. Aonde quer que sejamos, no mundo em trevas, no mundo de escuridão, se nós somos luz, nós refletimos a luz de Cristo refletida em nós, nós podemos então causar luminosidade, claridade àqueles que nos rodeiam. Todo aquele que nasce de novo tem o dever de espalhar a luz do mundo, por meio da sua própria vida. Quem é a luz do mundo? É Jesus. Mas nós temos que espalhar a luz do mundo, a luz de Jesus, a luz de Cristo, refletida em nós, a todos aqueles que estão à nossa volta. Assim sendo, devemos estar no lugar para o qual fomos chamados, fazendo brilhar a luz de Cristo através das nossas boas obras. Marcos capítulo 4, versículo 21 e Lucas capítulo 8, versículo 16. Entretanto, devemos atentar para esta verdade bíblica. Como cristãos, não podemos manter a nossa vida como luzeiro pela própria força. Nós não temos força. A nossa força vem do Senhor. Então, nós temos que manter a nossa vida como luzeiro através, por intermédio da ação do Espírito Santo que nos fortalece. Veja o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, recebereis virtude, recebereis força, recebereis energia. Então, o texto diz, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, para sermos testemunhas, para testemunharmos diante do mundo, para sermos testemunhas de Cristo, tanto na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso ambiente de negócio, primeiro nós temos que encher-nos do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos à nossa terceira e última parte: discípulos que influenciam. Que influenciam de que forma? Primeiro subponto, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de forma silenciosa. Com isto aprendemos que antes de testemunharmos publicamente, é necessário, é preciso renovar o homem interior. Vejam o que diz Paulo: por isso, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem exterior, então, é o nosso corpo físico, sujeito à decadência e que vai caminhando para a morte por causa do pecado e aflições da vida diária. O homem interior é o espírito humano. O nosso ser é aquele agente que se comunica com Deus. Através da nossa alma, nós comunicamos horizontalmente com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, mas através do nosso espírito, nós comunicamos com o Espírito de Deus, nós comunicamos com Deus, né? Então, o homem interior é o espírito humano, o nosso ser, que recebe a vida espiritual de Cristo, e devemos cultivá-la em um processo de santificação constante. Por isso que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: buscai a santificação, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vida sem alardes, sem ostentações, sem exibicionismos, uma vida equilibrada e de bom testemunho. Esta é a ação transparente do sal em nossa vida. Isso deve ser uma ação constante enquanto aqui vivermos. Por quê? Porque não sabemos quanto tempo viveremos. Não sabemos se vamos durar 1 ano, 10 anos, 20 anos, se até a volta de Jesus, ou Jesus pode vir ainda hoje. Sejamos conscientes que o nosso homem interior recebeu uma dádiva de Deus. Que dádiva é esta? Duraremos por toda a eternidade. Mas é bom que nós vivamos uma vida digna de vivermos uma eternidade ao lado de Deus. Nunca uma eternidade separada de Deus, porque existem 2 eternidades. Eternidade ao lado de Deus, que fala da salvação, e uma eternidade distante de Deus, que fala da morte de Deus. Aliás, a morte distante de Deus, perdão. Então, meus queridos, nós não sabemos quanto tempo duraremos. Então, vivamos o hoje como se Cristo voltasse ainda hoje. Antes de programarmos uma mensagem publicamente, ela precisa ser verdadeira dentro de nós, dentro da nossa casa, com a esposa, com os filhos, para que o nosso testemunho não seja titubeante. Não adianta eu ser bonzinho fora e a minha esposa, os meus filhos, os meus netos dizerem: mas o meu pai, o meu avô, o meu sogro é uma pessoa tão insignificante, uma pessoa tão chata, tão difícil de lidar. Não, eu tenho que viver uma vida testemunhal, uma vida que dá testemunho do brilho da luz de Cristo na minha vida. Então, esta vivência tem que ser verdadeira dentro de nós, dentro da casa, com a esposa, com os filhos, para que o nosso testemunho não seja titubeante. Como o sal da terra, poderemos até estar fora do saleiro, mas sem alardes, com as nossas ações silenciosas, sempre espalhando sabor por onde estivermos. Por onde quer que estejamos, as nossas palavras devem transmitir um sabor agradável ao ouvido daqueles que nos ouvem. Segundo subponto, sendo luz. Como luz, devemos brilhar primeiramente no seio da família, como dissemos. Na vizinhança, na escola, na universidade, no trabalho, no ambiente de negócios,
na igreja e em toda a sociedade. Como seguidores de Cristo que somos, nós fomos chamados para andar na luz como Ele na luz está. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. E desta forma, não podemos nos esconder, afinal, somos uma cidade edificada sobre o monte. A nossa luz tem que ficar visível a todos os homens. O nosso sabor deve ficar audível aos ouvidos daqueles que nos ouvem. Se o nosso caminho é luz, porque o nosso caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Se o nosso caminho é luz, em nós não pode haver trevas. Esse caminho também é Deus. É Deus em Cristo se manifestando em nós, agindo em nós. Então nós podemos transmitir esta luz, meditando na sua palavra, como o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando se fala em lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, está falando de luz baixa e luz alta. Lâmpada para os meus pés, ilumina aqui pertinho, e luz para o meu caminho, luz alta, para que a gente tenha uma visibilidade, para que tenhamos uma visão macro da estrada que estamos caminhando. Como um motorista faz em noites escuras, assim nós, como peregrinos que somos, que viajamos nesta vida, mas nós somos a luz de Cristo. Nós temos que transmitir claridade a todos. Vamos ao terceiro e último subponto, a influência cristã. Paulo escreve aos Coríntios que nós temos a bandeira do Evangelho dentro de nós, que é um tesouro em vasos de barro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E devemos portá-la como um luzeiro diante do mundo, diante de um mundo vil, estragado, que jaz no maligno, sem Deus, sem paz, sem salvação. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Nós devemos influenciar o mundo nesse sentido. Não quer dizer que devemos agir de maneira excêntrica, ou seja, fora do centro, fora da casinha. Mas também não devemos viver esta vida de forma ostentosa, pomposa, querendo se aparecer, mas de forma equilibrada. Eu costumo dizer que todo excesso é prejudicial. Ser santo demais é prejudicial e ser imundo demais é prejudicial. Por isso que Salomão escreve, não seja demasiadamente santo, nem demasiadamente imundo. Então todo excesso é prejudicial. Nós temos que viver uma vida de equilíbrio. Então, influenciar o mundo nesse sentido não quer dizer que devemos agir de maneira excêntrica, fora do centro, ou ostentoso, pomposo, mas de forma equilibrada. Como embaixadores desse reino que somos, devemos agir como sal, que depois de inserido nos alimentos, ninguém vê. Mas, sutilmente, ele espalha o seu sabor e se percebe com admiração a diferença causada pelo agradável sabor, influenciando o mundo e não sendo influenciado por ele. Então, fazendo a diferença causada pelo seu agradável sabor, influenciando, fazendo o mundo perceber e não sendo influenciado por ele. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 20. Então, meus queridos, se você colocar, como eu disse, você que gosta de um churrasco como eu gosto, se você colocar 2 picanhas, uma com sal e outra sem sal, na churrasqueira, assar as 2 e depois bater o sal daquela que está salgada e deixar junto com a outra que não tem sal, dificilmente você vai identificar visualmente esta picanha. Mas na hora que você prova, você vai sentir o gosto. Então, assim as nossas ações. Não precisa colocar em cima uma melancia em cima da cabeça para dizer que somos crentes, que somos salvos. Nós temos que ser temperados. As nossas ações, os nossos atos devem dizer aquilo que somos. O mundo perceberá. Há uma máxima que diz que o mundo não lê a Bíblia, mas ele lê a tua vida.
nós que somos cristãos, que lemos a palavra de Deus, que meditamos na palavra de Deus, que aprendemos a palavra de Deus, nós temos que exalar o doce bom cheiro de Cristo. Então, é isto que nós devemos ser, espalhar o sabor e perceber a diferença, fazer perceber a diferença causada pelo agradável sabor, influenciando o mundo e não sendo influenciado por ele. Devemos ter como referenciais, então, a longanimidade, a mansidão, a moderação e, sobretudo, as virtudes do fruto do Espírito exaladas em Gálatas 5:22. Assim fazendo, a luz de Cristo refletida em nós, em nosso viver diário, resplandecerá diante dos homens, que glorificarão ao nosso Pai que está nos céus, porque eles perceberão a diferença. E aí me lembro do versículo de Malaquias que diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, vamos ver o conselho do apóstolo São Paulo, citado em Efésios capítulo 5, versículo 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como pessoa tola, mas como sábios. Vamos à nossa conclusão, estamos chegando ao fim de nossa aula. O mundo está corrompido, deteriorado, estragado, dominado pelas trevas, sob o domínio de Satanás. Somente a influência dos fiéis servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. Somente a influência dos fiéis servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças neste mundo. Deixemos então que a luz de Cristo brilhe através de nossas vidas, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Afinal, foi para isso que nós fomos escolhidos, que nós fomos chamados. Jesus disse: não fosses vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para a glória do seu nome. Afinal de contas, foi para isso que nós fomos escolhidos, para a glória do seu nome. Só assim exerceremos o nosso papel para o qual fomos chamados, para ser sal da terra e luz do mundo. Não posso deixar de te lembrar uma verdade incontestável. Jesus está voltando. Lembre-se disso. Eu e você precisamos estar preparados. Então prepara-te para esse dia. Um forte abraço e até a próxima aula. Que Deus te abençoe.